Olá, irmãos, amigos. Aqui estamos para mais um estudo bíblico do PEM, Programa de Evangelização e Mordomia de 2021. O estudo de hoje é o de número 10, aqui então deste caderno do PEM de 2021. Estudo número 10, que tem como título Como podemos acabar com as guerras que há entre nós? Fundamentado no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 12. O roteiro é de autoria do pastor Valdir Hoffmann, de Joinville, Santa Catarina. Antes de começar, vamos pedir a bênção de Deus para este momento. Senhor, nós agradecemos pela bênção da vida que Tu nos dás, a vida material com todas as suas belezas, e especialmente a vida espiritual, com o perdão dos pecados e a paz em Jesus, e a certeza da salvação eterna. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que sempre de novo nos guia, nos orienta e nos mantém neste caminho da salvação. Para este momento, nós pedimos a bênção do Teu Espírito Santo, para nos dar o entendimento e a sabedoria necessárias para a compreensão do texto bíblico. Atua em nossos corações e em nossas mentes, para que possamos crer, aceitar e praticar esta Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Como nós dissemos, o texto é fundamentado em Tiago 4, 1 a 12, que nós vamos ler então. Tiago 4, 1 a 12. Diz assim: De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A maledicência é condenada. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, este é o texto bíblico de Tiago, capítulo 4, sobre o qual está fundamentado este estudo bíblico de hoje. Então, aqui, né, de acordo com este caderno do PEN, ele já começa com uma reflexão, um debate, sugerindo, então, uma reflexão. Diz assim: qual é o problema que Tiago quer corrigir na vida dos cristãos? Poderíamos apontar vários problemas, mas aquilo assim de mais prático e direto que podemos encontrar aqui é a questão dos desentendimentos entre as pessoas, ou entre grupos de pessoas, as brigas, inimizades, o ódio, a vingança, enfim, tudo aquilo que faz com que a gente haja de maneira não correta diante de Deus. Tiago fala muito dessa questão das atitudes, das ações, da prática, né?
Ele não fala tanto daquilo do interior, embora esteja tudo subentendido, e é também mencionado algumas vezes, mas ele realmente quer falar sobre aquilo que os cristãos fazem ou deixam de fazer. Aí ele pergunta: como estão os nossos relacionamentos com as pessoas? Tudo bem? Pode melhorar? Como? Bom, o objetivo aqui é no grupo, então, presencialmente, como no nosso caso não é presencial, mas presencialmente quer gerar um debate sobre essa questão aí, do nosso relacionamento com as pessoas. O relacionamento com as pessoas, então, é o foco aqui dessa primeira parte, principalmente do texto, né? Então, como é que está? Bom, cada um vai responder por si aquilo que acha, como é que está se relacionando. Por exemplo, pense já de casa, aqueles que são casados, com o seu marido, sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais, com outras pessoas ali da vida familiar. Como está o relacionamento? Como está o relacionamento com os vizinhos? Né? Como é que é esse relacionamento? É bom? Como está o relacionamento com os parentes? Podemos ir para a questão do trabalho. Como está o relacionamento com as pessoas do trabalho, com os colegas, né? De outros grupos, né? E, enfim, o relacionamento com as pessoas da igreja. Como é que está isto? Né? E aí nós, obviamente, podemos dizer que alguma dificuldade nós temos em todos os lugares, não é mesmo? Né? E por isso, sobre a pergunta, podemos melhorar? Certamente pode melhorar muito, né? Como? Bom, vamos ver algumas coisas aqui no decorrer do estudo. E ainda uma outra pergunta: quando há tensões, quais são as nossas atitudes a fim de corrigir e melhorar? Então, quais são as nossas atitudes para corrigir e melhorar a questão do relacionamento? Eu talvez faria uma pergunta primeiro ainda, e acho que cada um deve se perguntar: queremos melhorar as relações? Eu tenho convicção da importância de um bom relacionamento, e eu estou a fim de melhorar isso com as pessoas, né? Porque o fato é, e vamos confessar isso muitas vezes, nós não queremos melhorar relacionamento nenhum. Muitas vezes nós queremos pôr fogo no circo mesmo, né? Então veja só, é uma questão primeira que devemos olhar também, né? Tem uma introdução e eu gostaria de comentar alguma coisa aqui, antes do que está aqui no caderno, que é a seguinte: o fato de a carta de Tiago ser uma carta não para uma pessoa específica, ou não para uma igreja específica, como no caso, por exemplo, Romanos é para a igreja de Roma, Coríntios é para a igreja de Corinto, Efésios é para a igreja de Éfeso, né? A epístola de Tiago é uma epístola para toda a igreja. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que são problemas que acontecem em todos os lugares. Vocês vejam que ele é bastante duro aqui nesse trecho aqui, mas em toda a carta, mas esse trecho aí a gente vê que ele fala com bastante dureza com os cristãos. Quer dizer, são problemas que realmente acontecem, e acontecem em todo lugar, né? Então, e são problemas de atitudes mesmo, de ações, né? Não está falando tanto da questão da fé ou da paz interior e aquelas coisas assim, mas está falando das atitudes da vida do cristão, né? E aí ele diz, na pergunta anterior ele já mencionou quando há tensões. Eu não comentei antes sobre essa palavra tensões, mas aqui embaixo ele menciona de novo, né? Desde o princípio, a vida no mundo é caracterizada por tensões, né? Então a gente tem que admitir que elas existem, né? Existem tensões. O que é tensão? Tensão quando a gente, por exemplo, estica alguma coisa, né? A gente leva isso a uma tensão, quer dizer, isso está firme, isso está tenso, não está relaxado, não está solto, não está legal, está
tá assim. Então, surgem tensões nos relacionamentos. Isso é uma realidade que acontece conosco. E você pode observar isso na sua própria vida, né? Quantas vezes com pessoas, com grupos, surgem tensões, quer dizer, a coisa está tensa, a coisa tá ali. Então, a questão é trabalhar essas tensões, de como é que nós vamos aliviar essas tensões ou terminar com elas, sabendo que 100% nós nunca vamos terminar com elas, mas, por exemplo, se surge uma tensão por causa de alguma coisa, como é que nós vamos eliminar esse causador dessa tensão, desse clima aí, né? Então, aqui diz assim, uma pessoa ser a causadora de certas tensões não é tão fácil assim. Ou uma pessoa reconhecer que ela é a causadora das tensões. Isso é interessante, né? A gente muitas vezes causa as tensões. E infelizmente não é julgar ninguém, mas você sabe que tem pessoas que conseguem deixar o ambiente sempre tenso pela maneira com que agem, com que falam e tal. Parece que sempre deixam o clima quente, assim, deixam tudo meio tenso, né? Então, eu disse assim, todos nós podemos fazer isso, né? E é difícil a gente reconhecer isso, que a gente é que está causando essa tensão, ou no mínimo está aumentando ela. Às vezes ela surge e a gente aumenta ela, né? Então aqui diz que, pelo contrário, cada um quer colocar a responsabilidade sobre o outro, né? Você já percebeu, né? Sempre quando tem tensões nos relacionamentos, o culpado não sou eu, né? O culpado é o outro, né? Isso é comum de nós fazermos assim, né? Então, o culpado sou eu. E aí a gente deve se perguntar, tudo bem, mesmo que eu, analisando de maneira totalmente honesta, concluo que eu não criei aquela tensão, né? Mas e daí? Como é que eu estou agindo em relação a ela? Eu aumentei ela? Ou eu estou trabalhando para diminuir? O que eu estou falando, o que eu estou fazendo está diminuindo a tensão? Ou de repente até aumentando? Eu não criei ela, mas eu estou aumentando ela com as minhas atitudes. Isso é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. E aí nós vamos então para a primeira parte, os primeiros versículos aqui do livro de Tiago, 4, 1 a 3. Eu vou ler de novo aqui, tá? O texto bíblico nunca é demais a gente ouvir de novo. 4, 1 a 3, agora, os primeiros versículos, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Então essa primeira parte aqui, veja só. Então diz que há entre vós, né? De onde surge, então, de onde procedem guerras e contendas. Quer dizer, eu falei antes que ele estava sendo duro, quer dizer, eu estava percebendo que isso é um problema, né? Isso é um problema também entre nós, essa pergunta também vale para nós. De onde que surgem essas guerras e contendas? Isso aqui que eu mencionei antes, esses desentendimentos, essas brigas, essas inimizades, ódio, vingança. De onde surge isso? De onde vem? E não vamos dizer assim, isso vem dos outros, né? Não é, ali nós nunca vamos achar a solução se nós ficar só nesse aí. E aí então ele responde que elas vêm dos prazeres da carne e do mundo como fonte de guerras e brigas entre as pessoas. Os prazeres da carne e do mundo são as nossas vontades próprias interiores. Eu gosto de chamar de impulsos, né? A gente tem impulsos, e impulsos que nem sempre são bons. A Bíblia chama isso também de velha natureza. Então, o que ele está dizendo que esses desentendimentos e essas discussões e brigas, até inimizades que a gente tem, elas vêm de dentro das pessoas, começando comigo mesmo, né? Então, é dali que elas vêm. Na reflexão e debate aqui, na página 60, ele diz, diante disso, fazemos uma pergunta para reflexão. Que sentimentos e atitudes nossas podem contribuir
para iniciar ou continuar entre as pessoas do nosso relacionamento, uma tensão, né? Tá? E eu diria iniciar, continuar ou até aumentar. Né? Como eu disse antes, às vezes um outro criou a tensão, né? Mas eu vou lá e eu tá com a gasolina lá que faz aumentar ainda mais o fogo, né? Tá? Então, eu separei aqui assim, uma discussãozinha aí entre os sentimentos e as atitudes, né? Os sentimentos são a raiva, a gente fica com raiva, né? A raiva, o ódio, a mágoa, tudo isso aí, tudo junto, né? Então, a raiva, que é uma coisa que está dentro de nós, por isso que são coisas que vêm de dentro, né? Tá? Então, a raiva que está dentro de nós, ou que se cria dentro de nós, mesmo que o outro tenha me provocado, mas eu tenho que admitir que a raiva se cria dentro de mim. Ela se cria dentro de mim. Quer dizer, é porque tem dentro de mim esse, vamos chamar de potencial, né? Essa possibilidade, ela encontra eco no meu coração, na minha velha natureza que está em mim, tá? A raiva não foi a outra pessoa que colocou em mim. Ela estava ali, adormecido de alguma forma, que pode ser até que aquilo que o outro fez ou falou provocou, mas a raiva veio de mim mesmo. O egoísmo, né, quando ele fala nos prazeres deste mundo, né, tá falando assim das vantagens que eu vou levar, ou que talvez eu vá perder se alguém outro faz ou fala alguma coisa, né? Então, egoísmo é o pensamento só em mim mesmo. Eu só penso em mim, eu só me preocupo comigo, né? O resto, que cada um se exploda, como existe uma expressão até egoísta que diz assim, cada um por si, Deus por todos, né? Essa expressão não é cristã, tá, gente? Esse pensamento não é cristão, não, tá? Então, é o egoísmo que faz isso aí, né? Ou a impotência. Impotência aqui, eu não falo daquele sentido de sentir-se sem força para fazer alguma coisa, sem força para reagir, não falo nesse sentido de impotência, e muito menos sexual, né? Mas eu falo de impotência no sentido de uma luta pelo poder, de que a gente se sente mal às vezes, porque a gente entende que não tem poder que chega, poder para decidir, poder para mandar nos outros, poder para que o outro me dê certa coisa, ou me faça certa coisa, poder de dominar sobre certas coisas. Então, essa impotência, ela é um sentimento também, esse tipo de impotência, tá? Ele também é um sentimento que pode gerar muitas tensões, é onde nascem muitas tensões nos relacionamentos com as pessoas, muitas dificuldades. E atitudes, então, aí nós temos uma lista bem grande aqui, né? Poderíamos falar de agressões verbais, que são os xingamentos, as ofensas, né? Quando a gente xinga, por exemplo, a mãe do cara, né? A gente está querendo ofender, né? Na verdade, a gente está querendo ofender, está querendo humilhar. A gente não se dá conta disso, mas a gente está realmente querendo humilhar a pessoa. Quando a gente aponta, às vezes, erros e talvez até erros do passado, que já era aquilo lá, quando a gente fica apontando isso aí, o objetivo é a gente machucar. O objetivo é a gente humilhar a pessoa, é diminuir a pessoa, tá? Então, isso são agressões verbais. Os destemperos, quando a gente perde as estribeiras e solta as palavras, assim, os xingamentos, assim, aquele negócio todo, né? A maledicência, quando a gente fala mal, né? Então, quando a gente... Isso é muito comum acontecer. Quando alguém faz alguma coisa para mim, o que eu faço? Muitas vezes eu vou falar mal para todo mundo disso aí, né? E hoje, com as redes sociais, isso acontece muito, né? Onde a pessoa joga lá uma coisa numa rede social, né?
para agredir, para acertar outra pessoa. A gente fala mal, e às vezes a gente não fala mal diretamente. Isso é muito comum hoje nas redes sociais, o cara colocar assim, o desprezo machuca e tal, a ingratidão é não sei o quê. Geralmente, quando a pessoa coloca isso, ela está querendo atingir alguém, ela está querendo falar mal de alguém. Boa parte dos que leem aquilo lá não sabe o que é. Mas muitos sabem, e ela quer que esses muitos aí, então, também saibam a respeito daquela pessoa, né? A vingança também são atitudes muito comuns quando as tensões aumentam nos relacionamentos, né? Ou o desprezo, né? O desprezo às pessoas, quando a gente despreza. Por um lado, tem horas que a gente fala muito, fala demais e não ouve a outra pessoa, e tem horas que a gente fala de menos ou não fala quando devia falar e despreza simplesmente muitas vezes o que a outra pessoa está pensando, está sentindo, né? Também é um problema que complica os relacionamentos, né? Então, tem na seguinte aqui, tem assim, por um lado, o diabo sempre será um atiçador para o mal, né? Às vezes, hoje em dia, parece que a gente vai meio esquecendo o diabo, né? Claro que nós não podemos julgar simplesmente a culpa das coisas no diabo como se nós não tivéssemos culpa nenhuma. Mas o fato é que o diabo usa muito o nosso eu interior, né, para botar mais lenha na fogueira ainda, né? Às vezes quando a coisa já está difícil, né? Então o diabo vai nos atiçando ao revide, à vingança e tudo mais. Ele vai nos atiçando a isso, né? Aqui diz assim: o resultado por deixar-se ser conduzido pela amizade do mundo não é bom. A amizade do mundo é assim, daquele jeito mundano de viver. Isso não é bom, né? Tá? Diz aqui na pé da página 60, que quem tem o caderno, diz assim que a partir dessa compreensão, como podemos comparar os textos de Tiago 4.1 com Romanos 7, 18 e 19? Nós vamos ler o Romanos 7, 18 e 19 para nós saber do que se trata aí, né? Romanos 7, 18 e 19 diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Isso aí me lembra uma historinha que diz assim, que o cara falou assim, que nós temos dois lobos lutando dentro de nós sempre, né? E aí o filho perguntou para ele o bem e o mal, né? Quer dizer, os impulsos para o mal e também aquilo que puxa para o bem, né? E aí o filho perguntou, o pai falou que eles estão sempre lutando dentro de nós. E o filho perguntou, mas e qual é que vence, né? E aí o pai disse, aquele que a gente alimenta mais, né? Então, vejam, o texto de Romanos ali diz que isso está em nós, né? Aquilo que eu falei antes já, né? Está em nós, né? Então, se eu deixo que esse tipo de pensamento continue, se eu dou corda, se eu dou combustível para esse tipo de sentimento, de pensamento, então é isso que vai vencer na minha vida. Ao contrário, se eu ouvir a palavra de Deus, Jesus Cristo, meu Salvador, né? Então é isso que vai no fim vencer, né? Como eu disse. E aí as tensões é a mesma coisa, né? Se eu então nas tensões der mais ouvidos a esses meus impulsos para o mal, eles vão vencer e as nossas relações vão piorar cada vez mais. Ao contrário, se eu der ouvidos a Deus, a sua palavra, a sua graça, ao seu amor, é isso que no fim vai vencer também nos relacionamentos e poderemos ter relacionamentos melhores. Agora ele parte para os versículos 4 a 10, onde nós somos chamados ao arrependimento. Eu não vou ler todo ele, mas eu vou dar mais uma lidinha em um deles, no 4 a 10,
diz assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. Isso aqui é um chamado ao arrependimento, né? É uma convocação a que nós nos arrependamos. Né? Geralmente, quando a gente está em tensão com alguém no relacionamento, a gente não quer nem pensar em arrependimento. Aliás, a gente tem, como eu disse antes, dificuldade de admitir que a gente também errou, né? Mas ele nos convoca aqui o arrependimento, né? Esse é o nosso caminho para nós conseguirmos superar aquela dificuldade, né? Então, precisamos realmente perceber quanto os problemas estão em nosso coração. E aí, então, o perdão de Jesus é a solução. O perdão de Jesus é a solução, né? E aí, então, eu vou já partindo para adiante, na página 61, a parte final ali, reflexão e debate, olhando para frente, o que muda nas perspectivas de vida de vocês, guiados por Deus, nas suas relações com o próximo, né? Então, o que muda nas perspectivas? Acho que, de novo, a pergunta deve ser feita um pouquinho diferente, ou antes até uma outra pergunta, né? Eu coloquei antes aqui uma pergunta: queremos melhorar o relacionamento? Né? Nós queremos isso mesmo? E aqui de novo, então, vale a pena perguntar: eu quero mudanças? Eu quero um futuro melhor no relacionamento? Né? E depois de eu querer, eu vou fazer algo para mudar o meu relacionamento com as pessoas? Isso é muito importante, porque se você não muda nada na maneira como você está fazendo as coisas agora, nada vai mudar nos resultados. Se você continuar do mesmo jeito como você está, você vai sempre colher os mesmos resultados. Ninguém colhe resultados diferentes fazendo sempre de novo as mesmas coisas, né? Isso é muito importante a gente lembrar, né? Então, nós chegamos assim aqui ao final dessa nossa reflexão aí. Assim, passamos bastante rápido por alto o próprio texto do roteiro aqui do estudo do pastor Valdir Hoffmann, mas eu vou ler a conclusão aqui. Ele diz assim: Tiago nos ajuda muito com as suas palavras para que vivamos uma vida perto de Deus, respeitando as pessoas e não nos deixando seduzir pela amizade do mundo, mas que em nós sempre reine a graça e o amor de Deus. É muito importante, quem governa a minha vida, né? Que quem governe a minha vida seja a graça e o amor de Deus. Não minhas mágoas, não minhas raivas, não meu egoísmo, mas a graça e o amor de Deus. E aí ele conclui dizendo: assim estaremos provendo sempre a paz entre as pessoas. E vou acrescentar mais um comentário aqui, que diz mais ou menos assim: a coisa mais satisfatória deste mundo é viver bem os relacionamentos. A coisa mais satisfatória. Quer dizer, no que é que você encontra alegria, a melhor alegria nesse mundo? É nos relacionamentos, isso não resta a menor dúvida. Muitas vezes nós tentamos substituir os relacionamentos com dinheiro, com posses, com muitas outras coisas, mas o que realmente dá satisfação neste mundo, falando as coisas deste mundo, dá satisfação na vida, são os relacionamentos. É a gente estar de bem com as pessoas. Lembrando que a perfeição não existe, né? Nós nunca podemos... Às vezes a gente cria situações assim de até angústia em outras pessoas, exigindo que nós tenhamos um relacionamento perfeito, né? Que nós tenhamos um relacionamento perfeito no sentido de que nunca vai haver uma mágoa, nunca vai haver tensão. Como eu já disse antes, as tensões sempre vão surgir. Mas se o que predomina é a graça e o amor de Deus, e isso realmente traz uma vida de satisfação. A melhor possível aqui neste mundo vem dos relacionamentos, tá? Com as pessoas, que a gente está de bem com as pessoas, né?
E aí eu acrescento mais um comentário, e isso exige investimento. Investimento que coloquei entre aspas aqui, porque é um investimento nessas atitudes. Em primeiro lugar, trabalhar o meu coração para que do meu coração venham as coisas boas, e sempre de novo corrigir, e sempre de novo buscar o poder de Deus para corrigir problemas que eu tenho no meu coração. E aí, então, transformar isso em atitudes de amor, atitudes positivas, atitudes em busca de um bom relacionamento. Investir, é um investimento, quer dizer, significa alguma coisa que você vai fazer, tá? Então, um bom relacionamento traz muita satisfação, mas exige investimento de nossa parte. Mas é um investimento que, com certeza, vale a pena. E não é investimento de longo prazo, tá, gente? Que vai trazer resultados só a longo prazo. Isso é de curto prazo, já vem resultados positivos nos relacionamentos e na nossa satisfação. Temos aqui ainda uma oração com a qual vamos concluir o nosso estudo. Oremos, portanto. Senhor, amado Pai Celestial, obrigado por nos teres conduzido até aqui e pela oportunidade que tivemos para refletir a respeito dos nossos relacionamentos com as pessoas. Perdoa as nossas atitudes que em nada contribuíram para o bem-estar do nosso próximo. Faz com que sejamos humildes e alimentemos sempre o bem-estar de todas as pessoas, começando em nossa própria casa. Em nome de Jesus. Amém. Deus esteja com você, acompanhe você e lhe dê muito amor e muita paz.